O setor de serviços avançou pouco mais de 1% entre junho e julho deste ano e atingiu o índice mais alto desde novembro de 2014, segundo o IBGE. E os destaques do mês foram as atividades ligadas ao turismo, como hotéis, restaurantes e transporte aéreo. Foi o terceiro resultado positivo seguido. Julho também registrou crescimento em comparação com fevereiro de 2020, quando o setor ainda não tinha sido afetado pela pandemia de Covid-19 e teve alta no acumulado do ano, 8,5% a mais do que no mesmo período de 2021. Dentro do setor de serviços, uma das atividades que mais cresceram foi a de transporte aéreo. De janeiro a julho deste ano, o setor teve alta de 46,6% em relação aos 7 meses de 2021. As atividades turísticas como um todo, incluindo hotéis e restaurantes, neste período tiveram um aumento de quase 42% em relação ao ano passado. A queda constante nos casos de Covid e a chegada das férias escolares influenciaram positivamente o transporte aéreo. Nossa missão agora é continuar esse crescimento e ultrapassar esses índices pré-pandemia, conquistando uma das melhores temporadas de verão de todos os tempos para o setor. O passageiro já consegue notar a mudança nos aeroportos. A quantidade de pessoas viajando aumentou bastante, principalmente nesse final de ano, tanto é que os guichês estão bastante lotados. Acho que é o próprio momento mesmo, assim, que já começou a sair mais. Nessa conta também entram as atividades em portos e rodovias e o transporte de cargas, com avanço desde outubro do ano passado. Já as atividades ligadas à informação e comunicação conseguiram se recuperar em julho, após variação negativa no mês anterior. O setor de serviços alcança em julho de 2022 o maior patamar desde novembro de 2014, quando alcançou o ponto mais alto da sua série histórica. Das 5 atividades pesquisadas, 2 tiveram queda e 3 tiveram alta. A gente fala mais sobre o resultado de julho do setor de serviços com a ajuda do comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. O senhor trouxe outros dados aí para a gente, né? O que eles mostram? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós não podemos esquecer que o mês de julho é um mês excepcional, por ser um mês de férias. Então, fatores sazonais, que são típicos das férias, é claro que vão se refletir em julho. É por isso, Paulo, que se explica o alto crescimento, por exemplo, do setor de transporte aéreo, que as pessoas estão muito dispostas, desejosas mesmo, de viajar, até porque elas foram impedidas de fazer isso em 2020 e parte de 2021. Então, elas estão realmente tirando férias, viajando muito. E como foi mencionado na reportagem, também a parte de transportes em função das exportações, que não pararam de crescer em nenhum momento. Mas, de uma maneira bem simples, a gente poderia dizer que nesse mês de julho o que se destacou foram as atividades relacionadas ao turismo. Então, por exemplo, serviços prestados à família relacionados ao turismo, hotelaria, restaurantes, tudo isso foi muito positivo no mês de julho e ajudou a puxar o setor de serviços para cima, que é o nosso carro-chefe da economia. O senhor trouxe aqui alguns dados, né? Explica para a gente. Então, em relação ao mês anterior, né, o mês passado, vamos dizer assim, julho e junho, o crescimento foi mais modesto, mas também significativo. Se a gente pensar em relação a julho do ano passado, o crescimento ainda foi mais expressivo, mais de 6%, 6,3%. Se a gente pensar no acumulado deste ano, então, este ano, o setor de serviços já cresceu 8,5%. Bastante acima, Paulo, do resto da economia. E nos últimos 12 meses temos, então, um acumulado de 9,6%. É importante destacar, Paulo, que essa informação aqui é relacionada com volume. Então, não tem nenhuma influência direta da inflação. Então, se a gente tivesse trazido em faturamento, em receitas, aí você teria que retirar a inflação naturalmente para ter o crescimento real, ou seja, descontar a inflação. Nesse caso, não. Nós estamos falando realmente do crescimento em termos de volume. Quanto cresceu de verdade. Ok, professor, obrigado pelas explicações. Até amanhã. Até amanhã.